A verdade, que ele escondeu. O cheiro de café queimado ainda estava no ar quando encontrei a carta. Não era endereçada a mim. Claro que não era. Nada do que importava naquela casa era endereçado a mim. Estava dobrada dentro do bolso do casaco dele, aquele de lã cinza que eu mesma tinha escolhido 3 natais atrás. Minhas mãos tremiam quando desdobrei o papel. A luz da tarde entrava pela janela da cozinha, dourada e cruel, iluminando cada palavra manuscrita. Letras delicadas, femininas. Meu amor, dizia logo no início. Meu amor. Senti o chão fugir. Não de maneira poética ou dramática como descrevem nos romances baratos. Foi literal. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na bancada de mármore frio. O barulho da geladeira zumbindo. O relógio da parede marcando cada segundo. Tic, tic, tic. Como uma contagem regressiva para o fim de tudo que eu acreditava ser verdade. Li a carta 3 vezes, depois 5. Depois, perdi a conta. Cada palavra era uma lâmina abrindo feridas que eu não sabia que existiam. Ela falava de encontros às quintas-feiras, das vezes que ele inventava reuniões de trabalho, do apartamento que ele alugou para os 2, do filho que estava esperando. Filho. A palavra me perfurou como bala. Nós tentamos por 4 anos. 4 anos de tratamentos, hormônios, esperanças destroçadas mês após mês. E ele, durante todo esse tempo, estava criando uma vida paralela. Uma vida onde ele era fértil, onde ele era feliz, onde eu não existia. Guardei a carta no mesmo lugar. Dobrei com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Em certo sentido, era. Era a prova de que minha vida inteira tinha sido uma mentira cuidadosamente construída. Ele chegaria em casa dali a 2 horas. Quinta-feira. Claro. Dia de reunião importante. Eu tinha 2 horas para decidir quem eu seria quando ele atravessasse aquela porta. A esposa ingênua que continuaria fingindo? Ou a mulher que finalmente enxergava? Subi para o quarto. Nosso quarto. Ou seria apenas meu? As paredes bege que eu pintei sozinha. A cama king size, onde dormíamos de costas um para o outro há meses. O armário espelhado onde nossos reflexos se encontravam todas as manhãs sem realmente se ver. Abri a gaveta dele. Cuecas dobradas. Meias organizadas por cor. Tudo tão perfeitamente normal. Tão assustadoramente comum. Foi quando vi o celular antigo. Estava no fundo, embaixo de camisetas que ele nunca usava. Um modelo antigo, daqueles com teclas físicas. Por que alguém guardaria um celular antigo no fundo de uma gaveta? Liguei. A bateria estava carregada. Totalmente carregada. Isso significava que ele o usava. Regularmente. O protetor de tela acendeu. Uma foto dela. Cabelos castanhos longos, sorriso largo, mãos sobre uma barriga já arredondada. Meus dedos navegaram pelas mensagens como se tivessem vontade própria. 2 anos. A conversa entre eles durava 2 anos. Desde antes de começarmos o tratamento de fertilidade. Desde antes de eu depositar todas as minhas esperanças naquele sonho compartilhado. Ele nunca quis um filho comigo. Ele apenas precisava que eu acreditasse que sim. A raiva veio devagar. Não como um furacão, mas como lava subindo silenciosa até transbordar. Coloquei o celular exatamente onde estava. Arrumei as camisetas, fechei a gaveta, desci as escadas com calma. Preparei o jantar dele. Macarrão ao molho branco, seu favorito. Coloquei à mesa. Acendi velas. Gelei o vinho. Quando ele chegou, às 21h15, eu estava sentada esperando. Vestido preto, batom vermelho, cabelo solto. Uau! Ele disse, surpreso. O que estamos comemorando? Sorri. Aquele sorriso que ele conhecia tão bem. Ou achava que conhecia. A verdade, respondi, servindo o vinho. Estamos comemorando a verdade. Ele não entendeu. Ainda não. Mas entenderia. Cada pedaço de informação que eu descobri seria revelado no momento certo. Para as pessoas certas. Da maneira certa. Eu não gritaria, não choraria, não imploraria. Faria algo muito pior. Mostraria ao mundo inteiro quem ele realmente era. E assistiria, pedaço por pedaço, enquanto tudo que ele construiu desmoronava. Ele brindou comigo, sem saber que estava brindando a própria ruína. A vingança não precisa ser física para ser devastadora. Às vezes, a verdade é a arma mais cruel de todas. Título sugerido:
Encontrei a carta escondida e descobri a verdade que ele ocultou por anos. Descrição: YouTube. Uma carta esquecida no bolso do casaco revela uma traição que durava anos. Esta é a história de como descobri a vida paralela do meu marido e decidi que a verdade seria minha vingança. Texto thumbnail. Achei a carta dele e minha vida virou cinzas. Sexta-feira amanheceu com neblina. Acordei antes dele como sempre. A diferença é que hoje cada movimento tinha propósito. Preparei café, torradas, ovos mexidos com queijo. Coloquei tudo na bandeja com uma rosa vermelha no vaso pequeno. Subi para o quarto enquanto ele ainda dormia, a respiração pesada de quem não tem do que se culpar, ou de quem se acostumou tanto com a mentira que ela virou verdade. Amor, sussurrei, tocando seu ombro. Ele abriu os olhos, confuso. Trouxe café da manhã. A confusão no rosto dele era quase cômica. Em 3 anos, nunca tinha feito isso. Ele se sentou na cama, ainda zonzo de sono, aceitando a bandeja como se fosse uma armadilha que não conseguia identificar. Está tudo bem? Perguntou desconfiado. Melhor do que nunca, respondi, sentando na beirada da cama. Estava pensando. Sobre nós, sobre como temos nos distanciado. Vi o pânico atravessar seus olhos por uma fração de segundo. Rápido demais para alguém desatento perceber. Mas eu não estava mais desatenta. Eu estava vendo tudo pela primeira vez. Eu também tenho pensado nisso, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. O trabalho tem sido intenso, mas as coisas vão melhorar. Mentira. A palavra pairou no ar entre nós, invisível para ele, gritante para mim. Queria fazer uma viagem, continuei, observando cada microexpressão. Só nós dois, um final de semana. Que tal semana que vem? Quinta e sexta? Ele quase engasgou com o café. Semana que vem? Impossível. Tenho aquela reunião importantíssima na quinta. Já te contei. Claro que tinha. A reunião que nunca existiu. O encontro com ela, com o filho que não era meu, com a vida que ele mantinha trancada em um apartamento do outro lado da cidade. Tudo bem, respondi, suave como seda. Podemos ir outro dia. Ele relaxou. Achou que tinha vencido mais uma rodada do jogo que só ele sabia que estava jogando. Terminou o café da manhã fazendo planos para o dia, falando sobre coisas insignificantes, reconstruindo a fachada perfeita que eu tinha ameaçado rachar. Quando ele saiu para trabalhar, beijou minha testa. Amo você, disse. Amo você. As palavras mais vazias que já ouvi. Esperei ele desaparecer no final da rua. Então peguei minha bolsa e as chaves. Tinha trabalho a fazer. O tipo de trabalho que exige paciência, planejamento, frieza. Dirigi até o centro da cidade, até o escritório de advocacia que tinha pesquisado durante a madrugada. Doutora Mariana Soares, especialista em divórcios complicados, 5 estrelas em todas as avaliações. A sala de espera cheirava a couro e ambição. Revistas de arquitetura espalhadas na mesa de centro. Luz fria das luminárias modernas. Uma secretária que me ofereceu água com gás e um sorriso profissional. A doutora vai recebê-la agora, anunciou. Mariana Soares tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque impecável, olhos que já tinham visto todas as formas possíveis de traição humana. Me conte tudo, disse, abrindo um caderno de couro. E eu contei. A carta, o celular, as mensagens, a gravidez, os 4 anos de tratamento enquanto ele já tinha outro filho a caminho. Ela anotava tudo com letra firme, sem julgamento, sem pena, apenas fatos. Você tem provas? Perguntou. Fotografei tudo. Ótimo. Você quer o divórcio? Quero justiça. Ela ergueu os olhos do caderno e pela primeira vez sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que entendia perfeitamente o que justiça significava naquele contexto. Vou precisar de documentos, extratos bancários, comprovantes de propriedade, tudo que você conseguir sobre as finanças dele. Posso conseguir. Então temos um caso. Saí do escritório 3 horas depois com um plano detalhado. Primeiro, documentar tudo, cada mentira, cada encontro, cada centavo desviado para sustentar a vida paralela. Segundo, garantir que quando a verdade viesse à tona, não houvesse como ele se esconder. Terceiro, esperar o momento perfeito.
A tarde estava morrendo quando voltei para casa. O céu laranja e roxo, o ar esfriando. Preparei o jantar novamente. Salmão grelhado, risoto de fungo. Ele chegou às 8, cansado, reclamando do trânsito. Como foi seu dia? Perguntou, servindo-se sem olhar para mim. Produtivo, respondi. Muito produtivo. Ele não percebeu o peso da palavra. Não percebeu que enquanto ele desperdiçava o dia mantendo mentiras, eu tinha começado a construir sua queda. Jantamos em silêncio. A TV ligada em algum noticiário. O som dos talheres contra os pratos. Uma cena doméstica perfeitamente normal. Exceto que nada era normal. Não mais. Quando ele subiu para dormir, fiquei na sala. Abri o laptop. Comecei a fazer a lista. Amigos, família, colegas de trabalho, todos que precisavam saber. Não seria um escândalo explosivo. Seria cirúrgico, preciso, irreversível. O relógio marcou meia-noite. Desliguei as luzes, subi as escadas. Ele dormia profundamente, sem pesadelos, sem culpa. Deitei ao lado dele, olhando o teto no escuro. Em breve, ele saberia o que significa perder tudo. Em breve, a verdade seria a única coisa que restaria. E título sugerido. Fingi que nada mudou e comecei a planejar sua destruição. Descrição: YouTube. Depois de descobrir a traição, tomei café da manhã com ele como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto ele mentia, eu planejava cada passo da minha vingança. Texto, thumbnail. Sorri para ele sabendo que iria destruir tudo. Segunda-feira trouxe chuva. Gotas grossas batendo nas janelas, transformando o mundo lá fora em borrões cinzentos. Ele saiu cedo, guarda-chuva preto, pasta de couro, beijo mecânico na minha bochecha. A porta fechou. O silêncio voltou. E eu comecei. Primeiro, o computador dele. Sabia a senha. Nossa data de aniversário de casamento, ironicamente. Que tolo. Conectei o pendrive que a doutora Mariana me deu. O programa instalou em segundos. Invisível. Perfeito. Agora cada e-mail, cada documento, cada pesquisa ficaria registrado, enviado diretamente para mim. Depois, o armário. Revirei cada bolso, cada compartimento secreto. Encontrei recibos. Jantar romântico em restaurante francês. Nunca jantamos lá. Joalheria cara. Nunca ganhei joia nenhuma. Hotel 5 estrelas. Nunca viajamos juntos. Fotografei tudo. Organizei por data. Cada recibo era uma punhalada que eu guardava para devolver no momento certo. O cofre estava escondido atrás do quadro na sala. Pensei que eu não soubesse, mas eu sabia tudo. Sempre soube mais do que demonstrava. A combinação estava anotada no caderninho que ele achava seguro na gaveta do escritório. Abri. Documentos, dinheiro e uma certidão de nascimento. Nome dele como pai, nome dela como mãe. Um menino. Nasceu há 3 meses. 3 meses. Enquanto eu chorava mais um teste negativo, ele segurava outro filho nos braços. A dor veio como onda, violenta, sufocante. Me sentei no chão da sala, certidão nas mãos trêmulas, e pela primeira vez desde que encontrei a carta, chorei. Não por ele. Não pelo casamento morto, mas pelo tempo perdido, pelos sonhos assassinados, pela mulher que eu era e que nunca mais seria. Chorei por 10 minutos, cronometrados. Então sequei as lágrimas, fotografei a certidão, guardei tudo exatamente como estava, fechei o cofre, recoloquei o quadro, liguei para Mariana. Encontrei a certidão de nascimento do filho. Ele reconheceu. Perfeito. Isso prova premeditação. Não foi um caso passageiro. Foi uma segunda família. O juiz vai adorar. Adorar. Que palavra estranha para descrever a destruição de uma vida. Mas era exatamente isso que eu precisava. Alguém que adorasse ver justiça sendo feita. Tem mais uma coisa, continuou Mariana. Preciso que você faça algo difícil. O quê? Preciso que você continue agindo normalmente. Carinhosa até. Quanto mais confiante ele estiver, mais descuidado fica. Mais provas conseguimos. Agir normalmente. Ser carinhosa com o homem que destruiu tudo. A ideia me revirava o estômago. Mas eu entendia a estratégia. Entendia o jogo. Por quanto tempo? 2 semanas, talvez 3. Só até termos tudo documentado. 2 semanas fingindo ser feliz. 2 semanas sorrindo para o traidor. 2 semanas morrendo por dentro.
Consigo, menti. Mas teria que conseguir. Não havia outra escolha. Ele voltou à noite encharcado. A chuva não tinha dado trégua o dia inteiro. Ajudei-o a tirar o casaco molhado. Preparei chocolate quente. Sentamos no sofá, como fazíamos antigamente, assistindo a alguma série sem importância. Você está diferente, ele disse de repente. Meu coração disparou. Como assim? Mais leve, mais presente. Está bonita. Bonita. Eu estava morrendo por dentro e ele achava que eu estava bonita. Talvez tenha percebido que precisava valorizar mais o que tenho, respondi, forçando um sorriso. Ele me puxou para mais perto. Seu cheiro. Aquele que um dia significou segurança. Agora significava apenas nojo. Mas não me afastei. Fiquei ali, encostada no peito dele, ouvindo seu coração bater, imaginando como seria quando ele descobrisse que eu sabia de tudo. Te amo, ele murmurou. Eu sei, respondi. Não disse que também o amava. Não conseguiria forçar essa mentira. Durante a noite, enquanto ele dormia, desci para o escritório. Liguei o computador. Os arquivos já estavam chegando. E-mails para ela. Declarações de amor eterno. Fotos do bebê. Planos de finalmente se separar de mim quando o momento fosse certo. Quando o momento fosse certo. Como se houvesse momento certo para destruir alguém. Salvei tudo. Organizei em pastas. Criei backups. Enviei para a nuvem. Para o e-mail da Mariana. Para um pendrive que escondi na casa da minha mãe. A verdade agora existia em múltiplos lugares, indestrutível, permanente. Às 3 da manhã, subi de volta para o quarto. Ele continuava dormindo. Deitei ao lado dele e, pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Não de felicidade, mas de antecipação. Em breve, muito em breve, ele acordaria para um pesadelo do qual não poderia escapar. E eu estaria lá, assistindo cada segundo. Título sugerido. Encontrei a certidão de nascimento do filho secreto dele. Descrição. YouTube. Abri o cofre escondido e descobri que ele não só tinha uma amante, mas um filho de 3 meses. Enquanto eu sofria, ele construía outra família. Texto thumbnail. Ele teve um filho com ela enquanto eu chorava. Quinta-feira chegou rápido demais. O dia da reunião importante. O dia que ele passaria com ela. Com o filho. Com a vida que ele escolheu esconder. Acordou ansioso, tomou banho demorado, usou a colônia cara que eu dei no último aniversário dele. Irônico, perfumado para ela com presente meu. Volta tarde? Perguntei, passando manteiga na torrada. Provavelmente. Você sabe como são essas reuniões com investidores. Investidores. Que mentira elaborada. Quase admirável a facilidade com que as palavras saíam da boca dele. Anos de prática, suponho. Tudo bem, vou jantar com a Clara hoje mesmo. Clara, minha melhor amiga desde a faculdade. A única pessoa que sabia de tudo. A única em quem eu podia confiar completamente. Ele pareceu aliviado. Ótimo, se divirtam. Beijou minha testa. Saiu. O carro desapareceu na curva. Então eu me mexi. Tinha contratado um investigador particular. Rodrigo, ex-policial. Recomendação da Mariana. Ele estava seguindo meu marido havia uma semana. Fotografando, documentando. Hoje seria diferente. Hoje eu iria junto. Encontrei Rodrigo 3 quadras adiante. Carro discreto, vidros fumê, equipamento profissional no banco de trás. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca. Seguimos o carro dele por meia hora. Atravessamos a cidade. Bairro residencial, arborizado. Prédio moderno com portaria 24 horas. Ele estacionou. Entrou. Rodrigo fotografou tudo. Apartamento 704, informou Rodrigo, checando as anotações anteriores. Alugado há 2 anos. Nome dele no contrato. 2 anos pagando aluguel de um apartamento que eu não sabia que existia. 2 anos de dinheiro que deveria ser nosso sustentando uma mentira. Senti a bile subir. Engoli. Mantive a compostura. Quanto tempo ele costuma ficar? 3 a 4 horas. Sai por volta das 7. 4 horas. Uma tarde inteira vivendo outra vida. Quero as fotos. Todas. Entrando, saindo. Close no rosto dele. Quero que não haja dúvida nenhuma. Vai ter. Ficamos esperando. Rodrigo me contou histórias de outros casos. Traições, mentiras, famílias destruídas. Aparentemente eu não era a única.
Isso deveria me consolar. Não consolou. 2 horas depois, a porta do prédio se abriu. Era ela. Cabelos castanhos soltos. Barriga já discreta após o parto. Carrinho de bebê. Meu marido ao lado. Mão na cintura dela. Sorriso largo, genuíno. Nunca sorriu assim para mim. Caminharam pela calçada. Entraram na praça em frente. Sentaram no banco. Ele pegou o bebê no colo, brincou. Fez caretas. O bebê riu. Rodrigo fotografou tudo. O clique silencioso da câmera profissional. Cada momento de felicidade dele sendo eternizado como prova da minha tragédia. Já viu o suficiente? Perguntou Rodrigo gentil. Não, respondi, voz firme. Quero ver tudo. Ver era importante. Cada imagem matava uma última centelha de dúvida. Cada sorriso dele confirmava que isso não era erro. Era escolha. Ele escolheu isso. Escolheu ela. Escolheu mentir. Escolheu me transformar em idiota. Quando finalmente voltaram para o prédio, já eram 5 da tarde. Céu avermelhado, luzes da cidade começando a acender. Ele vai sair em 2 horas, disse Rodrigo. Quer esperar? Não, já vi o que precisava. Rodrigo me deixou em casa. Entreguei um envelope grosso com dinheiro. Ele entregou um pendrive. Todas as fotos da semana, vídeos também, áudio das conversas quando eles estavam perto o suficiente. Obrigada. De nada. E olha, sinto muito. Sei que não é fácil. Não era. Mas não precisava ser. Só precisava ser feito. Dentro de casa, o silêncio era ensurdecedor. Preparei chá. Sentei na cozinha. Inseri o pendrive no laptop. Pasta após pasta de provas. Ele entrando no prédio. Saindo. Com ela. Com o bebê. Rindo. Beijando. Sendo pai. Sendo o homem que nunca foi comigo. Clara chegou às 7. Trouxe vinho, chocolates, abraço apertado. Como você está? Sobrevivendo. Contei tudo. Mostrei as fotos. Ela chorou por mim. Xingou ele. Ofereceu 1000 maneiras de destruí-lo fisicamente. Mas eu não queria violência. Queria algo pior. Vou expor tudo, disse. Quando tiver todas as provas. Quando não houver como ele negar. Vou mostrar para a família dele, para os amigos, para os colegas de trabalho. Vou postar nas redes. Vou garantir que todos saibam exatamente quem ele é. E quanto a você, não vai te machucar também? Já estou machucada. A diferença é que a minha dor vai servir para algo. Vai servir de aviso. Vai servir de justiça. Clara segurou minha mão. Eu te apoio, no que você precisar. Obrigada. Bebemos o vinho. Comemos os chocolates. Assistimos filme idiota na TV. Quando ela foi embora, já era 00:30. 15 minutos depois, ele chegou. Como foi o jantar? Perguntou, tirando os sapatos. Ótimo. E sua reunião? Produtiva. Muito produtiva. Produtiva. Código para passei a tarde com minha outra família. Que bom, respondi, beijando sua bochecha. Vou dormir. Estou exausta. Eu também. Vai já. Subi. Deitei. Fechei os olhos, mas não dormi. Não conseguia. A imagem dele sorrindo para o bebê estava gravada na minha mente, repetindo, insistente, dolorosa. Amanhã decidi. Amanhã começo a fase final. Amanhã a verdade começa a vir à tona. Título sugerido. Segui ele até o apartamento secreto e vi tudo. Descrição. YouTube. Contratei um investigador e fui junto seguir meu marido no dia da suposta reunião. Vi ele brincar com o filho e sorrir de um jeito que nunca sorriu para mim. Texto, thumbnail. Segui ele e descobri a família que escondeu. Sexta-feira amanheceu com sol, luz clara invadindo o quarto, passarinhos cantando lá fora, como se o mundo não tivesse noção do caos prestes a começar. Ele acordou tarde, fim de semana chegando. Humor leve. Assobiava no chuveiro. Preparei ovos e bacon. Suco de laranja espremido na hora. Ele desceu de moletom, cabelo bagunçado, me abraçou por trás enquanto eu fritava os ovos. Meu amor, disse, beijando meu pescoço. Cada toque era repulsivo, mas sorri. Virei. Beijei seus lábios. O beijo do Judas, a traição revertida. Temos planos hoje? Perguntou sentando à mesa. Na verdade, sim. Pensei em convidar sua mãe para almoçar aqui. Faz tempo que não a vemos.
Vi o pânico atravessar seu rosto. Rápido, mas estava lá. Minha mãe? Hoje? Por que não? Ela adora quando cozinho. É que pensei em fazer algo só nós dois. Podemos fazer à noite, almoço com sua mãe, jantar romântico. Perfeito. Ele não tinha como recusar sem parecer suspeito. Assentiu. Está bem. Liga para ela. Liguei na frente dele. Dona Helena adorou a ideia. Chegaria ao meio-dia. A manhã passou devagar. Ele tentava parecer normal. Mexia no celular, assistia TV, mas estava que algo estava diferente. Não conseguia identificar o quê. Meio-dia em ponto a campainha tocou. Dona Helena, com bolo de cenoura e sorriso caloroso, abraçou o filho. Abraçou-me. Sentamos na sala. Que bom ver vocês dois, disse ela. Estava preocupada. Vocês andam tão distantes. Distantes? Repeti, olhando para ele. Seu filho anda muito ocupado. Reuniões, viagens, mal tem tempo para a família. Viagens? Fingi surpresa. Que viagens? Dona Helena franziu a testa. As viagens de trabalho. Ele não contou? O silêncio ficou pesado. Ele pigarreou. Mãe, você está confundindo. Não viajei recentemente. Mas você ligou do hotel, semana retrasada, disse que estava em São Paulo. A mentira desmoronando em tempo real. Ele tentou rir. Ah, sim. Foi rápido. Nem comentei. Deixei o silêncio se estender. Desconfortável. Denso. O almoço foi tenso. Ele mal comeu. Dona Helena notou, mas educada demais para comentar. Falamos de amenidades, clima, política. Novela das 8. Tudo superficial. Tudo falso. Quando ela foi embora, às 4, ele explodiu. O que foi aquilo? Do que você está falando? Você armou, chamou minha mãe para me constranger. Constranger? Apenas achei estranho ela mencionar viagens que não aconteceram. Foi mal entendido dela. Foi? Nos olhamos. Tensão elétrica no ar. Ele tentando decidir se eu sabia algo ou estava sendo paranoico. Olha, disse suavizando a voz. Vamos esquecer isso. Que tal aquele jantar romântico? Restaurante que você gosta. Minha conta. Restaurante que eu gosto. Quando foi a última vez que jantamos fora? 8 meses? 10? E de repente agora quer ser romântico. Tudo bem, concordei. Me arrumo. Subi. Coloquei vestido azul, salto, maquiagem impecável. Quando desci, ele já estava esperando. Terno, gravata, perfume. O restaurante era italiano. Luzes baixas, velas nas mesas, música suave. Pedimos vinho, entradas. Ele tentava salvar o dia, fazendo piadas. Segurando minha mão, olhando nos meus olhos como antigamente. Você está linda, disse. Obrigada. Sinto que estamos nos reencontrando. Reencontrando. Como se reencontrar alguém que nunca esteve realmente presente. Também sinto, menti. A comida chegou. Massa fresca, molho perfeito, vinho excelente, tudo perfeito, tudo falso. No meio do jantar, meu celular vibrou. Mensagem de Mariana. Documentos prontos. Segunda de manhã assinamos. Segunda-feira, 3 dias. 3 dias e a vida dele desmoronaria. Quem é? Perguntou, notando meu sorriso. Clara, mandou meme. Mentira fácil. Ele acreditou. Voltou a comer. Quando voltamos para casa, ele tentou ser romântico. Beijos no pescoço, mãos na cintura, me guiando para o quarto. E pela primeira vez, quase cedi. Não por desejo, mas por despedida. Uma última vez antes de tudo acabar. Mas não consegui. Estou cansada, disse me afastando. Vi a frustração no rosto dele, mas apenas assentiu. Tudo bem. Amanhã continuamos. Dorme. Deitei. Ele deitou ao meu lado. Minutos depois, dormia profundamente. Eu fiquei acordada, olhando o teto, contando as horas. Segunda-feira estava chegando e, com ela, o fim de tudo. Título sugerido. Chamei a sogra para almoçar e expus as mentiras dele. Descrição. YouTube. Convidei a mãe dele sem avisar e ela, sem querer, revelou viagens que ele nunca me contou. Vi o pânico no rosto dele enquanto tentava explicar. Texto thumbnail. Sogra chegou e desmascarou as mentiras dele. Capítulo 6. Sábado acordou cinza novamente. Nuvens baixas, ar pesado. Ele dormiu até tarde. Quando desceu, eu já estava pronta. Jeans, blusa branca,
tênis, cabelo preso. Vou na casa da minha mãe, anunciei. Agora? Ela pediu ajuda para arrumar o armário. Volto à noite. Mentira. Mas ele não tinha como saber. Tudo bem, disse, visivelmente aliviado por ter o dia livre. Peguei o carro. Dirigi. Mas não fui para a casa da minha mãe. Fui para o escritório da Mariana. Sábado. Prédio vazio. Mas ela estava lá. Dedicada. Focada. Trouxe tudo, disse entregando mais um pendrive. Ela conectou. Abriu os arquivos. Assistiu alguns vídeos. Olhou as fotos. Leu as mensagens. Isso é ouro. Temos mais do que o suficiente. E agora? Agora preparamos a petição. Segunda você assina. Terça protocolo. Quarta ele é notificado. Quarta. É rápido, eu sei. Mas quanto mais rápido, menos chance dele esconder bens ou preparar defesa. Fazia sentido. Ataque surpresa. Cirúrgico. Letal. E a exposição pública? Mariana me olhou seriamente. Tenho que avisar. Expor nas redes pode se voltar contra você. Há riscos. Não me importo com os riscos. Mas talvez devesse. Pensa bem. Vale a pena? Vale. Ela suspirou. Então faça. Mas espere a notificação oficial. Deixe ele ser pego de surpresa. Maximiza o impacto. Sábio. Esperar até ele ser oficialmente notificado. Até não haver volta. Até ele perceber que perdeu tudo. Então tornar público. Deixar o mundo inteiro ver sua vergonha. Saí do escritório 3 horas depois. A tarde estava morrendo. Luzes da cidade acendendo. Dirigi sem destino. Apenas processando. 3 dias. 72 horas. Depois nada seria como antes. Parei em frente ao prédio dela. Apartamento 704. As luzes estavam acesas. Imaginei eles lá dentro. Jantando, rindo, sendo família. A família que ele escolheu. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Tempo suficiente para uma mulher sair do prédio com sacolas de mercado e me olhar desconfiada. Arranquei. Voltei para casa. Ele estava na sala. Netflix. Cerveja. Tranquilo. Como foi na sua mãe? Cansativo. Muito entulho. Coitada dela. Devíamos ajudar mais. Devíamos. Plural. Como se fôssemos time. Parceiros. Juntos. Verdade. Concordei. Sentei ao lado dele. Assistimos filme de ação. Explosões. Perseguições. Violência dramatizada. Enquanto isso, violência real se preparava silenciosamente. Domingo amanheceu chuvoso. Último dia antes da segunda-feira fatídica. Ele acordou estranho. Inquieto. Como animal sentindo perigo próximo. Vamos à igreja? Sugeriu. Igreja. Não íamos há anos. Por que agora? Se você quiser. Fomos. Missa das 10. Igreja cheia. Padre falando sobre perdão. Sobre segundas chances. Sobre amor incondicional. A ironia não passou despercebida. Ele rezou. Olhos fechados. Mãos cruzadas. Pedindo o quê? Perdão pelos pecados? Proteção das consequências? Saímos em silêncio. Almoçamos em casa. Tarde lenta. Ele tentou conversar. Sobre futuro, sobre viagem que poderíamos fazer. Sobre talvez tentar fertilização mais uma vez. Fertilização. A audácia. Vamos ver, respondi, neutra. À noite, ele se despediu cedo. Amanhã acordo cedo. Reunião importante. Sempre uma reunião importante. Subi com ele. Deitamos. Ele dormiu rápido. Eu não. Fiquei olhando o teto, contando horas, minutos, segundos. Quando o relógio marcou meia-noite, já era segunda. O dia tinha chegado. Título sugerido. O último fim de semana antes de destruir tudo. Descrição. YouTube. Passei o fim de semana ao lado dele sabendo que segunda-feira tudo mudaria. Ele rezou na igreja sem saber que era tarde demais para perdão. Texto, thumbnail. Último domingo antes de acabar com sua vida. Segunda-feira nasceu implacável. Alarme às 6. Ele levantou. Banho, café, rotina perfeita. Beijou minha testa. Saiu. Porta fechando. Motor ligando. Silêncio. Levantei. Ducha rápida. Roupa preta. Seria dia de luto. Luto do que fomos. Do que eu achei que tínhamos. Escritório da Mariana. 8 da manhã. Pilha de documentos na mesa. Caneta azul. Linhas pontilhadas esperando assinatura. Leu tudo? Perguntou Mariana. Li. Tem certeza? Absoluta. Assinei. Página após página.
Meu nome transformando anos de mentira em fatos legais. Pedido de divórcio, partilha de bens, pensão. Cada assinatura era um corte, necessário, libertador. Pronto, disse Mariana, organizando os documentos. Amanhã protocolo. Quarta ele recebe. E se ele recusar? Não importa. Processo corre mesmo assim. Temos provas demais. Juiz vai decidir a favor. Quanto tempo até divórcio final? 6 meses. Talvez menos, dado as circunstâncias. 6 meses. Metade de 1 ano. Depois seria livre. Oficialmente livre. Saí do escritório aliviada, peso saindo dos ombros. Caminhei sem destino. Praça, banco, pombos, crianças brincando. Mundo continuava girando, indiferente aos dramas pessoais. Celular vibrou. Ele. Chego tarde hoje. Beijo. Tarde. Claro, provavelmente com ela. Aproveitando os últimos dias de mentira tranquila. Voltei para casa. Arrumei, limpei, lavei roupas, atividades mecânicas. Mente em outro lugar, imaginando quarta-feira, imaginando o rosto dele recebendo notificação. Choque, negação, raiva. Seria glorioso. Clara ligou. E aí? Assinou? Assinei. Como está se sentindo? Estranha. Livre e presa ao mesmo tempo. Normal. Processo é doloroso, mas vai passar. Vai. Conversamos 1 hora. Ela contando fofocas. Eu fingindo interesse. Distração bem-vinda. Ele chegou 10 da noite, cansado, mal-humorado. Dia difícil? Perguntei. Nem imagina. Se ele soubesse quão difícil os próximos dias seriam, apreciaria esse momento de ignorância. Jantamos restos, assistimos jornal. Ele bocejou. Subiu. Eu fiquei, olhando a casa. Nossa casa. Que logo seria só minha. Ou de nenhum de nós. Tanto faz. Não importava mais. Subi meia-noite. Ele dormia. Sempre dormia tão tranquilo. Consciência limpa dos mentirosos profissionais. Deitei longe, beirada da cama, contando horas até quarta-feira. Terça-feira amanheceu. Dia do protocolo. Mariana ligou 9 da manhã. Protocolado. Sistema já aceitou. Amanhã oficial chega. Amanhã. 24 horas. O dia passou arrastado. Cada minuto uma eternidade. Arrumei armários. Separei roupas minhas das dele. Fui dividindo mentalmente. Isso é meu. Isso é dele. Isso vamos ter que vender. Ele chegou cedo. Surpresa. 6 da tarde. Flores na mão. Para você. Rosas vermelhas. 1 dúzia. Por quê? Precisa ter motivo para dar flores para a esposa? Esposa. A palavra tinha prazo de validade. 24 horas ou menos. Coloquei num vaso. Água. Mesa da sala. Elas murchariam em dias. Como tudo mais. Vamos jantar fora? Sugeriu. Prefiro ficar em casa. Então peço comida. Meu favorito. Ele tentava. Tarde demais. Mas tentava. Comemos em silêncio quase confortável. Quase. Ele olhava para mim diferente, tentando decifrar, sentindo algo errado, mas sem identificar o quê. Você está estranha, disse. Estou? Distante. Talvez só cansada. De quê? De tudo, de você, das mentiras, da farsa. Mas não disse, apenas sorri. Da vida. Ele não insistiu. Recolheu as embalagens, lavou louça, subiu. Eu fiquei. Última noite antes da bomba explodir. Fui para o escritório. Abri laptop. Comecei a escrever. Post para redes sociais. Cuidadoso, preciso, sem raiva, apenas fatos, fotos, datas, provas. Não publicaria ainda. Esperaria ele ser notificado. Deixaria o choque inicial passar. Então o mundo inteiro saberia. Salvei como rascunho. Fechei computador. Subi. Ele dormia. Última noite que dormiríamos na mesma cama como marido e mulher. Amanhã tudo mudaria. Irreversivelmente. Deitei. Fechei olhos. Dormi. E sonhei com liberdade. Título sugerido. Assinei os papéis do divórcio e ele não fazia ideia. Descrição. YouTube. Segunda-feira assinei o pedido de divórcio. Ele chegou em casa com flores, sem saber que em 24 horas receberia a notificação que destruiria tudo. Texto thumbnail. Assinei divórcio enquanto ele comprava flores. Quarta-feira explodiu com trovão. Acordei 6 da manhã. Tempestade rachando o céu, relâmpagos iluminando o quarto, trovões sacudindo janelas.
Como se o universo anunciasse o caos que vinha. Ele acordou assustado. Que tempestade! É, concordei, levantando. Desci. Café preto, torrada seca, estômago revirado de mais para mais. Ele desceu minutos depois, terno cinza, gravata azul, pronto para mais um dia de mentiras. Que dia horrível, reclamou, olhando a chuva. Horrível. Ele não imaginava quanto. Tomou o café rápido, pegou o guarda-chuva, pasta, chaves. Até mais tarde. Até. Porta fechou. Carro ligou. Sumiu na chuva. Cozinha silenciosa. Fiquei parada. Relógio marcando 7h15. Oficial de justiça deveria aparecer no trabalho dele entre 10 e meio-dia. Mariana confirmou. 3 horas. Talvez 5. Então tudo desmoronaria. Subi. Banho longo, água quente, lavando anos de humilhação. Saí. Roupa preta novamente. Luto oficial. Celular na mão. Esperando. 9 da manhã. Nada. 10. Nada. 10h40. Telefone tocou. Número desconhecido. Alô? É a esposa de Fernando? Voz masculina, formal. Sim. Acabei de entregar notificação para seu marido. Só avisando que senhora também receberá cópia pelos correios. Obrigada. Desliguei. Estava feito. Ele sabia. Imaginei a cena. Escritório dele. Porta batendo. Notificação para Fernando Silva. Envelope pardo. Lacre oficial. Ele abrindo. Lendo. Mundo parando. Quanto tempo até ligar? Quanto tempo até explodir? Não demorou. 10 minutos. Celular vibrou. Nome dele. Atendi. O que é isso? Voz gritando. Raiva. Pânico. Divórcio. Você está pedindo divórcio? Estou. Por quê? O que aconteceu? A audácia. Fingir ignorância. Você sabe exatamente por quê. Silêncio. Respiração pesada. Do que você está falando? Do apartamento 704. Da Mariana. Ops, da sua Mariana, não da minha advogada. Do bebê. Do filho que você teve enquanto eu chorava testes negativos. Quer que continue? Silêncio mais longo. Então, voz mudou. Suave. Manipuladora. Amor, deixa eu explicar. Não. Por favor, só escuta. Não há nada para escutar. Acabou. Você não pode fazer isso. Já fiz. Papéis assinados, protocolados, processo andando. Eu vou lutar, vou contestar. Fique à vontade. Tenho provas de tudo. Fotos, vídeos, mensagens, certidão de nascimento do seu filho, recibos, extratos bancários, 2 anos documentados. Você vai perder. Ouvi algo quebrando do outro lado. Raiva física, destrutiva. Você é uma vadia. Talvez, mas vadia honesta, diferente de você. Desliguei. Mãos tremendo, coração disparado, mas sorrindo. Finalmente sorrindo de verdade. Telefone tocou novamente. Ignorei. Tocou, ignorei. 15 chamadas seguidas, todas ignoradas. Mensagens começaram, xingamentos, ameaças, súplicas, promessas, tudo desesperado, tudo inútil. Bloqueei. Silêncio abençoado. Clara ligou. Ele sabe? Sabe. E? Surtou, como esperado. Você está bem? Melhor do que estive em anos. Orgulhosa de você. Obrigada. 1 da tarde. Chamada de número desconhecido. Atendi. Alô? Você destruiu minha família. Voz feminina. Ela, a amante. Sua família? Engraçado. Achei que eu era a família dele. Ele ia se separar de você. Quando? Depois de mais quantos anos de mentira? Você não entende. Nós nos amamos. Ótimo. Agora podem se amar publicamente, sem precisar esconder. Eu liberei ele. De nada. Você é uma... Desliguei. Bloqueei. Não tinha paciência para a amante indignada. Ela sabia que ele era casado. Escolheu isso, que lidasse com consequências. Tarde passou. Tempestade continuou. Chuva batendo. Trovões ecoando. Cenário perfeito para a destruição. 6 da tarde. Chave na porta. Ele entrou. Encharcado. Rosto vermelho. Olhos injetados. Precisamos conversar. Não precisamos. Eu moro aqui. Você não pode me expulsar. Não estou expulsando. Mas casa vai ser vendida. Divisão de bens. Leu a petição? Li essa merda sim. Então sabe que tem 30 dias para contestar. Sugiro procurar advogado. Não vai ter divórcio. Vai. Pode aceitar fácil ou difícil.
Escolha é sua. Ele avançou. Raiva no rosto. Punhos fechados. Parei. Firme. Não se atreva. Ele parou, percebendo que qualquer violência só pioraria a situação dele. Por que está fazendo isso? Voz quebrada agora, quase chorando. Porque mereço verdade, mereço respeito, mereço alguém que me escolha, e você nunca foi essa pessoa. Eu te amo. Não. Você ama a conveniência de me ter em casa enquanto vive outra vida fora. Isso não é amor, é egoísmo. Ele caiu no sofá, mãos no rosto, ombros tremendo, chorando. Não senti pena. Vou dormir no quarto de hóspedes, anunciei. Você fica no seu quarto. Até vendermos a casa, mantemos distância. Subi, peguei roupas, travesseiro, mudei para o quarto pequeno nos fundos, tranquei a porta, deitei. Primeira noite separados, primeira noite livre, dormi profundamente, sem pesadelos, sem culpa, apenas paz. Título sugerido: O dia que ele recebeu o divórcio e o mundo dele acabou. Descrição: YouTube. Quarta-feira, o oficial de justiça entregou a notificação. Ele ligou gritando, depois implorou, depois tentou me ameaçar. Eu apenas bloqueei e segui em frente. Texto thumbnail. Ele recebeu os papéis e perdeu completamente o controle. Dias seguintes foram guerra. Ele tentou tudo. Flores na porta do quarto, bilhetes pedindo desculpas, mensagens do celular da mãe dele já que bloqueei o dele. Apareceu no trabalho, na casa da Clara, na casa da minha mãe. Desespero de homem perdendo o controle. Mas eu não cedi, nem 1 centímetro. Mariana ligou sexta. Ele contratou advogado, Dr. Paulo Mendes, agressivo, caro. E nada. Temos provas demais. Ele pode tentar arrastar processo, mas vai perder. Questão de tempo. Tempo. Tinha bastante agora. Semana passou. Ele saiu de casa. Alugou apartamento. Pequeno. Longe. Levou roupas. Deixou o resto. Casa ficou vazia. Silenciosa. Boa. Comecei terapia. Doutora Beatriz. 2 vezes por semana. Falávamos sobre traição. Sobre reconstrução. Sobre quem eu seria depois disso tudo. Você quer vingança ou cura? Perguntou na terceira sessão. Posso querer ambos? Pode. Mas vingança não cura, apenas mascara a dor. Pensei nisso. Sobre o post que tinha pronto. Sobre expor tudo publicamente. Sobre humilhar ele como fui humilhada. E se vingança for parte da cura? Então faça conscientemente, sabendo consequências, aceitando peso. Saí pensativa. Voltei para casa, abri laptop, reli o post. Olhei as fotos, as provas. 1 semana atrás, publicaria sem hesitar. Agora, não tinha tanta certeza. Liguei para a Clara. Acha que devo expor tudo nas redes? Honestamente? Não sei. Qual seu objetivo? Fazer ele pagar. Mas ele já está pagando. Perdeu você, perdeu casa. Reputação vai sofrer no divórcio mesmo. Vale pena adicionar circo público? Tinha razão. Processo já era público. Amigos já sabiam. Família já sabia. Adicionar internet inteira mudaria o que exatamente? Talvez você tenha razão. Pensa bem. Decide conscientemente. Pensei. Dias inteiros pensando. Pesando. Decidindo que tipo de pessoa eu queria ser saindo disso. 2 semanas após notificação, tomei decisão. Não publicaria. Não por ele. Por mim. Porque não queria resto da vida definida por esse momento. Por essa dor. Não queria ser a mulher que expôs o marido traidor nas redes. Queria ser mais, maior. Apaguei o rascunho. Arquivei as fotos. Guardei provas apenas para processo. Sentei. Silêncio. E pela primeira vez em semanas, senti leveza genuína. Processo andou. Audiências. Divisão de bens. Ele tentou ficar com mais. Mariana destruiu argumentos dele. Juiz decidiu 50-50. Casa vendida. Dinheiro dividido. Conta bancária separada. 4 meses após notificação, divórcio saiu. Oficial, final, irreversível. Eu era livre. Legalmente, emocionalmente, completamente. Mudei para apartamento menor, moderno, só meu, sem memórias, sem fantasmas. Comecei hobbies novos, pintura, yoga, voluntariado, preenchendo vida com coisas que importavam. 6 meses depois encontrei ele na rua. Coincidência. Supermercado.
corredor de cereais. Olhamos um para o outro. Reconhecimento, desconforto. Oi, disse ele. Oi, você está... Bem, estou. Você? Sobrevivendo. Silêncio breve. Olha, sinto muito. Por tudo. Olhei para ele. Homem que amei. Que me destruiu. Que indiretamente me reconstruiu. Eu também. Não era perdão, era encerramento. Seguimos caminhos opostos. Ele para um lado, eu para outro. E não olhei para trás. No título sugerido. 6 meses depois do divórcio, encontrei ele por acaso. Descrição. YouTube. Após meses de processo, terapia e reconstrução, esbarrei com meu ex-marido no supermercado. Ele pediu desculpas. Eu simplesmente segui em frente. Texto thumbnail. Encontrei ele meses depois e finalmente senti paz. 1 ano depois, vida era irreconhecível. Acordava cedo. Não por obrigação, mas por vontade. Café na varanda, sol nascendo, passarinhos. Silêncio escolhido, não imposto. Trabalho novo. Empresa pequena, criativa, pessoas gentis. Chefe que respeitava limites. Salário menor, mas satisfação maior. Amizades fortalecidas. Clara, obviamente, mas outras também. Mulheres que entendiam recomeço, que compartilhavam cicatrizes, que celebravam vitórias pequenas. Terapia continuou. Doutora Beatriz virou confidente, guia, espelho refletindo o crescimento que eu mesma não via. Como se sente hoje? Perguntou na última sessão. Inteira. Inteira? Sim. Não mais quebrada tentando colar pedaços. Inteira. Nova. Diferente, mas completa. Ela sorriu. Esse é o objetivo. Namoro apareceu inesperado. Marcelo, colega de voluntariado, gentil, honesto, transparente de forma assustadora no início. Tenho medo, confessei na terceira saída. De quê? De confiar, de acreditar, de me machucar novamente. Ele segurou minha mão. Entendo, não vou prometer nunca te machucar. Seria mentira, pessoas machucam, mas prometo ser honesto. Sempre. E foi. Transparência radical. Celular desbloqueado na mesa. Planos compartilhados, sem segredos, sem sombras, assustava. Esse tipo de claridade após tanto tempo na escuridão. Mas era bom. Certo. 6 meses juntos, devagar, respeitando limites, construindo base sólida. Família reagiu bem. Mãe adorou ele. Pai, desconfiado inicialmente, relaxou após perceber genuinidade. Clara aprovou. Finalmente alguém à sua altura. Trabalho prosperou. Promoção. Projeto importante. Reconhecimento. Não mais definida por relacionamento, mas por competência. 1 ano e meio após divórcio, encontrei ele novamente. Evento corporativo. Networking. Ele com ela. Barriga grande. Grávidos novamente. Esperava sentir algo. Raiva. Dor. Ressentimento. Senti. Nada. Indiferença completa. Ele era estranho agora. Alguém que conhecia em outra vida. Outra versão de mim. Acenou de longe. Acenei de volta. Educação básica. Nada mais. Marcelo ao meu lado. É ele? Era. Como se sente? Grata. Grata? Ele me libertou sem saber. Destruiu ilusão. Forçou o recomeço. Sem ele, não estaria aqui. Com você. Sendo quem sou. Marcelo beijou minha testa. Perspectiva interessante. Era. Dor tinha sido mestra severa, mas mestra eficiente. 2 anos após notificação, recebi mensagem dele. Primeira em meses. Sei que não mereço resposta, mas preciso dizer. Obrigado, por ter tido coragem de terminar o que eu não teria, por ter me forçado a enfrentar consequências. Sou pessoa melhor hoje, pai melhor, parceiro melhor. Parte disso é por causa de você. Obrigado. E desculpa, de verdade. Li 3 vezes. Salvei. Não respondi. Não por raiva, por completude. Aquele capítulo estava fechado. Responder reabriria. Não queria. Mostrei para a doutora Beatriz. Como se sente lendo isso? Validada. Ele admitiu, reconheceu, cresceu. E isso muda algo? Não. Mas fecha ciclo. Última sessão de terapia. 2 anos e meio de processo. Acho que não preciso mais vir. Disse. Concordo. Você está pronta. Por tudo, obrigada. Obrigada a você. Por fazer o trabalho. Terapia só funciona quando o paciente se compromete. Você se comprometeu.
Saí do consultório pela última vez. Sol forte, céu azul, vida esperando. 3 anos após encontrar aquela carta, vida era completamente diferente. Apartamento aconchegante, trabalho satisfatório, relacionamento saudável, amizades profundas, paz interior. Não esqueci o que aconteceu. Cicatrizes permaneceram, mas não doíam mais. Eram apenas marcas, lembretes de força, de sobrevivência, de recomeço. Vingança que busquei inicialmente não veio da exposição pública, veio de viver bem, de reconstruir, de prosperar. Melhor vingança sempre foi felicidade, e eu era feliz, genuinamente, profundamente, merecidamente, sentada na varanda, vinho na mão, Marcelo lendo ao lado, gata ronronando no colo, vida simples, vida honesta, vida minha. Olhei para o céu, estrelas começando a aparecer. Obrigada, sussurrei, para mim, para a mulher que encontrou coragem, que sobreviveu, que floresceu. Porque no fim, essa história nunca foi sobre ele. Foi sempre sobre mim. Sobre encontrar força onde achava que havia apenas fraqueza. Sobre transformar dor em poder. Sobre descobrir que o final de algo pode ser começo de tudo. E que a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta. Sempre.